Provérbios 22, verso 17 ao verso 29. Mesmo assentados, mas com reverência, a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês a um homem perito na sua obra? Perante rei será posto, não entre a plebe. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Quando eu era criança, adolescente, tive uma experiência de descer um morro de bicicleta e depois eu vi que a bicicleta estava sem freio. O freio não estava funcionando direito. O que você faz numa situação dessa, né? Quando a gente era criança, às vezes para frear uma bicicleta, a gente colocava o pé atrás assim na roda, né? Mas e de chinelo, descalço, não consegue, não tem como resolver, né? É muito ruim a gente ficar sem freio. Eu fico pensando, hoje eu estava refletindo sobre isso, pensando sobre isso, porque a ciência diz que uma das primeiras invenções do ser humano foi a roda, né? Uma invenção muito antiga, né? Mas logo depois da roda eles devem ter inventado o freio. Porque é uma coisa extremamente importante o freio. Você pode ter um veículo, mas se você não tiver freio, fica até ruim de você sair com ele. Você não sai, você encosta, porque é perigoso para você e para quem está na rua, né? Então o freio é importante, né? Até os animais, né? A pessoa está de cavalo, tem que ter o freio ali para parar o bicho. Senão, vai direto e isso pode causar acidente. Então freio, gente, é uma coisa muito importante. E Deus tem umas maneiras de frear, gente. O freio é por causa de uma situação de perigo. E na palavra de Deus existe vários freios para nós, por causa da nossa pecaminosidade. E um dos freios que nós olhamos para esse texto é algo que nós não gostamos. Lá no Jardim do Éden, Deus dá uma ordem para Adão. Qual a ordem Deus deu para Adão? Não comer da árvore da vida, não. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comer. Está aí uma coisa que a gente não gosta de ouvir. Quem aqui gosta de ouvir não? Dificilmente alguém gosta de ouvir não. Todo mundo quer ouvir sim. Mas o não, em muitos momentos, principalmente quando nós ouvimos e damos atenção ao não da palavra de Deus, ele é um bom freio. Então, ouvir não é um bom freio para a nossa inclinação pecaminosa, para a maldade que está no nosso coração. E a gente já passou aí da metade do estudo do livro de Provérbios, e
E a gente não encontrou, embora já houve versículos e provérbios que nós tratamos com essa expressão não, mas nesse trecho tem vários nãos. Se você começar uma leitura aqui do verso 22 em diante, você vai perceber verso 22, não, verso 24, não, verso 26, não, 28, não, e aí você vai avançando, capítulo 23, verso 3, não, verso 4, não, vários não. Se você for contar aí, até o verso de número 11, 12, verso 11 do capítulo 23, tem em torno de 10 determinações negativas, 10 proibições. Hoje a gente vai ficar só até o versículo de número 29. Eu mencionei semana passada, nós não estudamos o capítulo 22 inteiro, porque nesse versículo 17 acontece uma divisão. Provérbios de Salomão, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 22, e aqui uma outra seção inicia que vai até o capítulo de número 24, verso de número 22, depois volta novamente aos provérbios reconhecidos, capítulo 25, aos provérbios reconhecidos como sendo de Salomão. Só que o versículo, o capítulo 22, verso 17, até o capítulo de número 24, ele está inserido aqui por alguma razão, e muitos intérpretes, teólogos, eles vão dizer que foram, embora não seja atribuído a Salomão esses provérbios, mas a maioria dos comentaristas entendem e veem dessa maneira que Salomão teria feito uso desses provérbios, desses ensinos, até porque nesse capítulo de número 22, essa segunda parte que a gente está tratando, até mais ou menos a metade do capítulo 23, ele vai falar sobre questões de riqueza, questões de dinheiro, questões de ganância, mostrando que é um tema que está em harmonia. A gente já fez vários estudos em que sempre esse assunto de arrecadação de recurso financeiro, ele vai ser algo bem constante e recorrente no livro de Provérbios. Então, embora não seja de autoria de Salomão, mas são palavras de sábios e que entende-se que Salomão teria feito uso desses provérbios. E aqui, de uma forma específica, ele vai mostrar a importância dos mandamentos de Deus. E ele vai ratificar ensinos que ele já havia mencionado, que Salomão já havia mencionado em capítulos anteriores. Então, o que ele vai dizer aqui? Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica ao coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Então aqui é um chamado, nós encontramos aqui esse freio que vem da palavra de Deus. Primeiro, antes de tudo, de falar do que não pode, é um chamado para que nós consideremos a palavra de Deus como algo extremamente importante. A palavra de Deus, ela não deve estar apenas na nossa mente. Quando ele diz, olha, inclina o ouvido, olha as expressões que ele usa para mostrar a importância que nós devemos dar à palavra de Deus. Ele usa, inclina o ouvido, ouve as palavras dos sábios, aplica o coração ao meu conhecimento. Isso vai ser agradável se você guardar no teu coração. Então ele repete a primeira parte do verso 18, repete a parte final, a parte B do verso 17. Então, guardar no coração e os aplicares aos teus lábios. Então, a palavra de Deus é algo que eu paro para prestar atenção, para estudar. É algo que eu medito, aplica ao coração. Eu tenho que meditar. Existem pessoas que dizem assim, não, eu já li a Bíblia várias vezes. Mas será que quando você lê, você para meditar? Porque ler a Bíblia, a gente lê como se fosse um livro. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia até para refutar, para condenar, para criticar.
Então é necessário, a gente vive uma época, eu não vou fazer isso aqui, né? Mas se a gente fosse levantar uma estatística do quanto as pessoas, de quantos cristãos leem da Bíblia, a gente ia ficar assustado. A gente tem vivido uma geração em que as pessoas querem tudo mastigado, mas não querem parar para ler e pensar, ficar pensando. Aí você carrega aquele capítulo da Bíblia que você leu pela manhã, ou aquele versículo, aqueles versículos, pode ser mais de um, e você fica meditando naquilo. O que Deus quer falar com isso? Senhor, me ensina, antes de ler a Bíblia eu vou orar, eu vou aplicar o meu coração nas Escrituras. Então todo esse caminho de sabedoria que Salomão ensina e convoca o seu filho a ter, começa com o ouvir, mas o refletir, o meditar na palavra de Deus. Então que nós tenhamos isso em alta consideração na nossa vida, no nosso dia a dia. Uma ferramenta muito importante hoje em dia, tem vários aplicativos aí, em que você consegue colocar no celular e você escuta a Bíblia. Você pode estar fazendo alguma coisa e estar escutando a leitura da Bíblia. E até nós fizemos um projeto nesse sentido, passamos para alguns irmãos, né, um pendrive com todos os livros da Bíblia em áudio. Ou seja, aquele momento que você está ouvindo. Então, aplicar o coração ao meu conhecimento não é apenas ler a Bíblia, é estudar a Bíblia, é estudar a palavra de Deus. Então, ele faz um chamado para que nós possamos considerar a palavra de Deus e ter a palavra de Deus em alta estima. E isso vai ser agradável, deve ser agradável, não deve ser um peso. Porque é coisa agradável guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Aí onde a palavra de Deus, depois que foi refletida e meditada no coração, é onde ela encontra eco, resposta, ela precisa ser externada nas nossas palavras. Será que as pessoas percebem que nós temos aprendido de Deus com o nosso comportamento, com as nossas atitudes? E é então que o verso de número 19, ele vai mostrar um propósito. Por que nós devemos ter a palavra de Deus em alta estima na nossa vida? Por que nós devemos dar ouvidos a ela? Quantas vozes nós temos no mundo? Quantas vezes as pessoas, né, você está passando por um problema, aí você compartilha com um colega de trabalho o seu problema. Aí ele vai dar um comentário. Agora, você precisa saber com quem você compartilha as coisas. Porque dependendo da pessoa, o comentário vai ser completamente distante dos princípios da palavra de Deus. Então existem muitas vozes. Existem as vozes da nossa própria cabeça, aquilo que a gente acha que tem que ser, né? As vozes das pessoas, daquilo que elas falam conosco, das opiniões que elas emitem. E existe a voz de Deus. Por que eu preciso considerar a voz de Deus? Tem um propósito, olha lá. Para que a tua confiança esteja no Senhor. Para que a tua confiança esteja no Senhor, eu quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Para que a gente aprende a palavra de Deus? Para que a nossa confiança esteja no Senhor. Para que a nossa fé esteja fortalecida. Abra comigo lá, estou lembrando de um texto aqui, Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, verso 17. Pode ler. A fé, confiança no Senhor, vem através de quê? Da pregação. De que tipo de pregação? Da palavra. Quanto mais eu me aproximo da palavra de Deus, mais a minha confiança é fortalecida. E a experiência, não apenas o testemunho da Escritura, mas a experiência também mostra isso. Para aqueles cristãos que têm o hábito, né, de ler a palavra de Deus, quando passam por determinadas situações, o Espírito Santo logo faz lembrar um texto da Escritura,
E aí aquilo fortalece nossa fé, fortalece a nossa confiança. Então é isso que Provérbios está ensinando. Para que a nossa confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. O que faz você seguir, e aí voltando ao exemplo lá da bicicleta, da moto, de um veículo com freio, o que faz você seguir, se locomover num veículo, é saber que ele tem a segurança que você precisa. Quando você for fazer uma curva, você vai virar o volante, o carro vai. Embora já dirigi veículo, Kombi, né? Você tinha que virar um monte de coisa até para fazer um jogo. Mas a palavra de Deus é esse norte. E a gente segue com a palavra e ela vai dizendo para nós, olha, não. E a gente sabe onde tem que seguir, ó, aqui não. E isso vai fortalecendo que a nossa confiança de que se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, se nós estamos obedecendo ao ensino da palavra de Deus, nós estamos andando num caminho plano, num caminho correto, ainda que às vezes seja um caminho estreito, um caminho que vai fazer a gente negar a nós mesmos. Mas é importante lembrar de que a fé vem pela palavra de Deus. Então, para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Então, pense numa avaliação geral dos cristãos de uma forma geral. Que tipo de confiança nós temos no Senhor? Uma confiança baseada apenas em recursos materiais, quando Ele faz aquilo que nós queremos, né, aquilo que nós pedimos, ou uma confiança independente da situação, quer estejamos bem, quer estejamos passando por momentos difíceis. E aí você vai perceber uma proporção nessa medida de confiança no relacionamento da pessoa com a palavra de Deus. Então, quanto mais a pessoa demonstra confiança no Senhor e segurança da salvação, segurança da companhia de Deus, da presença de Deus na sua vida, de que Deus está no controle de tudo, porque ela tem conhecido, ela tem aplicado. E você percebe, a gente percebe que até em alguns momentos, algumas pessoas que não conhecem toda a Bíblia, mas o pouco que elas conhecem, ou a parte que elas conhecem, elas aplicam aquilo na vida delas. E aquilo que elas aplicam se torna numa confiança tão grande que se aproxima a um tamanho de grão de mostarda. Porque Jesus falou que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, já seria uma grande fé. Então, quanto mais nós estudamos a palavra do Senhor. E aí, eu quero ler alguns textos que nos fazem lembrar da importância da palavra de Deus na nossa vida. Vamos pegar dois textos do Antigo Testamento e dois do Novo Testamento. Salmo 19. Salmo de número 19. Volta um pouquinho. Verso 7. Alguém leia, por favor? Verso 10. E o destilar dos favos. Olha o que o salmista está dizendo. Salmo de Davi. Primeiro, é um salmo de Davi. E Davi está dizendo que a lei do Senhor, que a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela restaura a nossa alma. Ela é fiel e ela dá sabedoria. Ela está dizendo que essa palavra é mais preciosa do que o ouro. É mais desejável do que todas as riquezas do mundo. Será que, quando a gente lê o texto bíblico, muitas vezes parece que esse texto está tão distante de nós,
Porque será que nós olhamos para a palavra de Deus com essa estima? Certa vez eu assisti um vídeo da Bíblia chegando, não sei se foi na Coreia ou na China, e quando a Bíblia chegou, as pessoas pegavam a Bíblia e beijavam a Bíblia. Não sei se alguém aqui já assistiu esse vídeo. Enquanto nós temos a Bíblia, tem Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia do jovem, Bíblia do bebê, Bíblia da criança, Bíblia do pregador, Bíblia disso, Bíblia daquilo, um monte de Bíblia para todo quanto é tipo de gosto. O conteúdo é o mesmo, né? Aí você vê muitas pessoas não dando valor na palavra. Contrapartida, aqueles que não têm condições de ter a palavra, estão vivendo em países em que os cristãos são perseguidos, não podem professar sua fé publicamente. E aí quando recebem a palavra de Deus, eles seguram aquele livro com tanta estima, com tanto cuidado, porque eles entendem que verdadeiramente é a palavra de Deus. Nos nossos dias, muitas pessoas estão buscando, muitos evangélicos estão buscando revelações, né? Eu vou lá porque tem a irmã que revela e fala tudo o que acontece. Eu vou lá porque tem isso, porque tem aquilo. Vamos lá ver o que a pessoa vai falar para você. E esquece de que ele tem a voz de Deus nas próprias mãos. Então o salmista está dizendo, olha, a palavra do Senhor ela é perfeita. E ela é mais desejável, mais preciosa do que tudo. Aí você avança um pouquinho. Salmo 119. Salmo 119. Verso de número 1 e verso de número 11. Felizes são aqueles que andam na lei do Senhor. Felizes são aqueles... O que é andar na lei do Senhor? Obedecer, fazer a vontade de Deus, andar no caminho do Senhor, né? Então andar na lei é a obediência, guardar a palavra do Senhor. Aí no verso 11 ele usa uma expressão semelhante, ele diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Por que guardar no coração e não na mente? Quando a gente grava alguma coisa, a gente guarda na mente. Por que guardar no coração e não na mente? Ele poderia falar, gravo na minha mente, eu guardo na minha mente a palavra do Senhor. Mas ele diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Por que guardar no coração? Muito bem, porque a vida cristã, o relacionamento com Deus, precisa vir de dentro para fora. Aquilo que os religiosos interpretavam apenas de forma mecânica, não matarás, não adulterarás, Jesus vem trazendo o espírito da lei, mostrando o significado, a essência de que nós transgredimos os mandamentos até com os pensamentos. Então a palavra de Deus precisa estar dentro de nós, precisa estar na nossa alma. Então, no capítulo 4 de Provérbios, verso 23, ele diz que de tudo que nós devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, do coração vem, Jesus fala isso, o que ele mencionou em Mateus, capítulo de número 15. Quando Jesus está falando que contamina um homem, não é o que sai da boca, é o que sai da boca que contamina. Pegadinha, né? Não é o que entra, é o que sai, né?
Então observa que nesse Salmo 119, ele está dizendo que felizes são aqueles que andam no caminho do Senhor, mas ele diz, qual é o propósito de se guardar a palavra de Deus? Por que nós guardamos a palavra de Deus no coração? Para não pecar. Então, nessa relação de confiança com a palavra de Deus, quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu tenho a palavra de Deus em alta consideração, em alta estima, e estudo, e medito nessa palavra, a minha confiança será aumentada, a minha confiança será fortalecida, a minha fé será fortalecida, e uma vez que a minha fé está fortalecida, eu consigo resistir às tentações. O temor é a prática da fé, porque os livros, tanto Jó como Eclesiastes, vai nos ensinar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas ele também vai dizer que o temor do Senhor é o apartar-se do mal. Para que eu me aparte do mal, eu preciso ter uma relação de fé, de confiança, né, na palavra do Senhor. Então, a nossa confiança ela vai ser fortalecida pelo ensino da palavra e pela obediência à palavra. Essas são as duas referências do Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo de número 7. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Mateus 7, verso 24. Jesus já estava encerrando o Sermão da Montanha. Então, se alguém ouve a palavra do Senhor, basta ouvir, irmãos? É suficiente ouvir a palavra de Deus? Tem que praticar. Um dos grandes desafios nossos, né, até para mim que prego a palavra, que ensino a palavra, e eu já passei por essas experiências, não sei, alguém aqui que já ministrou, até numa escola dominical, você ensinou determinado assunto no domingo, naquela semana já foi desafiado a vivenciar aquilo. Você já foi confrontado em obedecer, em corresponder àquilo tudo que você falou. Então, quando a gente escuta a palavra, guardar a palavra, é praticar. Jesus está dizendo, olha, se você não pratica, você é alguém que tem todo o conhecimento para ser feliz, ser bem-aventurado, mas você não quis fazer uso dele. O pastor Hernandes Dias Lopes ele tem um livro chamado Quase Salvo, porém fatalmente perdido. Quase salvo. Tem muito crente no quase, né? Tem muitas pessoas no quase, eu nem posso chamar de crente, né? Ou crente no sentido de acreditar em alguma coisa, né? Mas verdadeiro discípulo, tem muita gente no quase. Então Jesus está ensinando que nós precisamos ser aqueles que escutam a palavra e praticam a palavra. E assim a nossa confiança ela é fortalecida. Vamos voltar agora lá em Provérbios? Então eu trabalhei com os irmãos, eu apenas esqueci de mencionar, a gente pode mencionar aqui, antes de passar para o segundo ponto, um outro texto importante sobre a palavra, que é segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17. Eu vou fazer a leitura desse. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17. Ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
quando eu mencionei, a gente não gosta de escutar não, né? A gente não gosta de ter um freio. A gente quer fazer o que dá na telha, o que a gente quer fazer. Não quer ser impedido por nada. Mas aí, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, essa palavra que você ouviu desde que você era criança, essa palavra que te torna sábio para você ser salvo, para você conhecer o que é a fé em Jesus. Essa palavra que te orienta, que te ensina, mas essa palavra que te repreende, que te exorta, que diz, olha, você está no caminho errado e você precisa corrigir a si mesmo. O que Deus falou para Caim? O pecado está diante de você, a ti cumpre dominá-lo. Então a palavra do Senhor vem limitando como um freio que impede que um carro fique desgovernado. Então a palavra de Deus é o freio para a nossa vida inclinada para o pecado. Paulo ele diz em Romanos capítulo 7 que ele não teria conhecido o que é pecado se a lei não tivesse dito, não faça isso. Então, irmãos, ouvir o não é extremamente importante, considerar a palavra do Senhor. Então, nesse aspecto, quando nós aprendemos, dedicamos o estudo da palavra e obedecemos a palavra, nós estamos fortalecendo a nossa confiança no Senhor. Provérbios, agora o verso de número 21. Provérbios 22, verso 21. Ele vai dizer, para mostrar-te, aí ele demonstra um outro propósito, né? O verso 19, ele está delimitando um propósito, para que a tua confiança esteja no Senhor. O verso 21 ele também vai determinar um propósito, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. Alguma pessoa que não é da igreja, que não é evangélica, já te fez uma pergunta que você não sabia responder? Alguém, gente? Ninguém? De vez em quando acontece. É isso que eu ia perguntar. O que você faz quando alguém te pergunta e você não sabe? Oi? Na hora você fala, não sei. Você não tem que inventar a resposta. Não sei, vou estudar para te responder. Melhor. Agora, quando alguém vem e fala alguma coisa que você já sabe, tem segurança bíblica para responder, é muito melhor, não é? Para isso a gente aprende a palavra. A gente não aprende a palavra somente para nós. A gente aprende a palavra para compartilhar essa palavra. A gente estuda a palavra de Deus para que a gente possa falar aos outros e termos respostas àqueles que vêm até nós procurando respostas. É claro que nós não temos todas as respostas. Mas quanto mais nós estudamos a palavra de Deus e avaliamos, estudamos a palavra de Deus à luz das situações humanas, das nossas circunstâncias. Então não é lendo um versículo, um texto isolado, um versículo bíblico, que você vai ter noção de determinados assuntos. Você precisa ler vários. E aí comparar, e até muitas Bíblias elas têm isso que auxilia. Você tem o texto, embaixo você tem uma nota de rodapé, aí com os versículos em negrito, e aqueles versículos em negrito te joga para outros versículos da Bíblia, que vão tratar daquele mesmo assunto. Algumas Bíblias você tem no final escrito lá, palavras de evangelização, palavras de consolo, palavras de orientação em tal e tal situação. Aí várias referências bíblicas. Um outro instrumento também importante, uma chave bíblica, uma concordância bíblica. A chave bíblica é um livrinho, geralmente algumas Bíblias traziam isso. É um índice com várias palavras que tem na Bíblia e com todas as referências onde elas aparecem. Isso facilita para você conhecer um pouco mais da palavra. Para você aprender e para você ter respostas, isso não vai vir, porque algumas pessoas já ouvi, infelizmente, né, isso acontece. Eu já ouvi pessoas que faziam uso assim do púlpito, de pregar a palavra, falar, não, eu nem gosto de preparar nada,
porque eu prefiro deixar o Espírito Santo de Deus falar. Né? Porque às vezes a gente vai, prepara, escreve o sermão, escreve tudo e fica travado, o Espírito Santo de Deus não flui, então eu prefiro deixar na hora assim, e aí eu não escrevo e o Espírito Santo de Deus fala. Eu já ouvi pessoas falando assim. Né? E aqui a gente vê um apelo de um pai em relação ao filho para que ele aplique o coração, aplique os ouvidos, coloque essas palavras nos seus lábios, para que quando as pessoas estiverem diante dele, ele possa expressar sabedoria, não dele, mas de Deus. Ele possa comunicar palavras e ter respostas que vão abençoar. Então, as nossas respostas, os nossos conselhos e a nossa evangelização, elas são fortalecidas pela certeza da palavra, pelo estudo da palavra, a certeza de que ela é a verdade. Infelizmente, quando alguns jovens nossos vão para a faculdade, que são questionados da sua fé, da veracidade da Escritura, se ela é a palavra de Deus mesmo ou não, e eles são tão bombardeados com valores e ideologias contrárias à palavra de Deus, que muitos abandonam a fé. Então é necessário, irmãos, que nós, do nosso tempo mais do que nunca, nos dediquemos verdadeiramente à palavra de Deus. Eu fico com medo, tenho 2 filhas pequenas, vai chegar a hora. E nas escolas elas já recebem ensinamentos contrários através dos colegas. E se a gente não colocar os nossos filhos, não estudar com eles, eu já tenho feito uma coisa lá em casa que eu não sei se é meio, se é ser extremista ou de doido. Eu já peguei a confissão de fé e já determinei um horário para a Karen ler todo dia. Porque é quando nós temos o ensino guardado no coração, isso fortalece a nossa fé. E vão vir bombardeios contra a nossa fé. E se a gente não tiver segurança na palavra, puder responder, aí alguém vai falar, e aquele texto que entra em contradição? Aí, é isso. E a Bíblia fala do homossexualismo, que a alma de Jonatas se pegou de Davi como amor de mulheres. Então a Bíblia prega o homossexualismo. Não, é isso. Um texto diz que foi Satanás que incitou Davi a fazer o recenseamento de Israel, dos soldados. O outro texto diz que foi o Senhor. É isso. A ciência diz que foi não sei quando lá, que Jesus não existiu. Como é que a gente vai responder essas coisas? Jesus não ressuscitou. Nós precisamos ter respostas. Nós não podemos ser aquela geração, que houve uma geração que quando as crianças perguntavam, por que isso? Por que não? Por que sim? Por que não? Porque sim. Não satisfaz. Abra comigo lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Eu achei que hoje eu consegui terminar o estudo até 8h30, mas eu estou vendo que não vou conseguir. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 15. Nós temos que santificar Jesus na nossa vida, isso começa no nosso coração, para que nós estejamos sempre preparados para responder a todo aquele que pede a nós razão da esperança que há em nós. Se alguém perguntar, por que você crê em Jesus? Por que você acredita numa vida por vir? Por que você acredita no céu? O que você responderia? Quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você aprende,
quanto mais você pratica essa palavra e obedece, mais essa fé e entendimento serão fortalecidos na sua vida. Então nós precisamos saber o que responder, irmãos. Ah, está na Bíblia. Está na Bíblia não resolve. Ah, a Bíblia diz. Onde? Então a gente precisa saber dar razão, explicar por que nós cremos. O cristianismo não é religião que você segue sem entendimento, por emoção. Tem que ter um entendimento. Romanos 1, verso 16, o apóstolo Paulo, eu já vou citar de uma vez, para a gente poder ganhar tempo. O apóstolo Paulo, ele diz: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. É a palavra de Deus que transforma, então eu preciso explicar, eu preciso falar. É claro que uma parte somos nós que fazemos. A gente aprende, a gente estuda para explicar, para ensinar a palavra de Deus. Outra parte é com o próprio Deus. E aí, deixa eu ver se eu localizo aqui um texto que eu lembrei. Se eu não me engano é 1 Coríntios, capítulo 1 e 2. Em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo está falando sobre a mensagem da cruz. Ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então ele está falando dessa mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que cremos, é poder de Deus para a nossa salvação, e nós confiamos nessa palavra. Então o mundo, naturalmente, não vai entender. Aí você vai lá no capítulo de número 2, a partir do verso 10, nessa primeira carta, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, ele vai dizer: olha, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha o que ele diz no verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então ele está ensinando que naturalmente a gente não vai conhecer e entender, a não ser que o Espírito Santo faça a gente entender. Então, se você tem compreendido a palavra de Deus, dê glórias ao Senhor, porque Ele que tem te dado esse entendimento. Porque para aqueles que se perdem, essa mensagem de salvação é loucura. Não se tem como entender. Acreditar num Deus que se fez gente, primeiro que acreditar em Deus, para esse já é difícil. Acreditar num Deus que se fez ser humano e que, acima de tudo, tendo tudo para dominar de o universo, morreu numa cruz para salvar, é loucura mesmo. Mas para nós, essa mensagem que é loucura é o poder de Deus que nos salvou. Então, que nós possamos estudar a palavra para que a nossa confiança esteja fortalecida, a nossa fé, assim estejamos obedecendo e possamos dar respostas às pessoas. E aí, por fim, eu quero encerrar nosso terceiro ponto, terceiro aspecto, que aí eu vou trabalhar o verso 20 e depois o verso 22 em diante. Porque ele está dizendo o seguinte, verso 20 ele diz: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos? Ele está dizendo que tudo o que ele tem escrito é algo excelente. Você lembra na Bíblia onde aparece essa palavra de novo? Excelente. Alguém lembra? Em outro lugar na Bíblia que aparece essa palavra excelente? Ah, gente, vamos lá. Dá para lembrar.
Ninguém? Eu vou ajudar. E aí está lá assim: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Alguém lembrou? Não? Já lembrou? E eu passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor. E aí, a palavra do Senhor diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus não são penosos. Aí você encontra, verso de número 22, não roubes. E aí ele dá um motivo, verso 23, porque o Senhor defenderá a causa dos pobres. Então, se você quer enriquecer oprimindo o pobre, você está errado e Deus vai julgar você e você vai estar debaixo do juízo divino. Então, não é de qualquer maneira. Então, vigia o seu desejo, o seu amor ao dinheiro, a sua cobiça. Verso 24, não te associes com o iracundo. Verso 26, não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Verso 28, não remova os marcos antigos que puseram seus pais. Cada texto desse é um mandamento e a gente teria que fazer um estudo para aprofundar. Não é esse o meu objetivo. Mas eu quero mostrar que o que o autor está dizendo é que relembrando que os mandamentos de Deus, eles são um caminho excelente. Paulo diz, eu passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Lá o texto, infelizmente, ele traz um título, diz lá, o dom supremo. Não, amor é obediência. Jesus diz, aquele que me ama, se eu não me engano, João capítulo 14, verso número 20, verso número 21, Jesus vai dizer, aquele que me ama é quem? Aquele que levanta a mão no culto? Aquele que chora? É aquele que guarda os meus mandamentos. Jesus resume os mandamentos em quê? Como é que Jesus resume todos os mandamentos? Amar a Deus e amar ao próximo. Paulo então está falando desse caminho excelente, que resume todos os mandamentos. E aqui ele está dizendo no verso 20, que aquilo que ele estava escrevendo, desses mandamentos, não roubes, não se ire, não esteja entre os que se comprometem, ficam por fiadores, não remova os marcos antigos. Não, não, não. Está lembrando que esse não, que esse freio que Deus coloca para a nossa inclinação pecaminosa é uma bênção para nós. É um caminho excelente. E que não é pesado quando é feito com o entendimento de que é amar a Deus. Tudo se resume em amar a Deus e amar ao próximo. E a gente vê aquilo que os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés colocou de forma negativa. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Estou falando aqui a segunda tábua, os 6 mandamentos, que são, e o honra teu pai e tua mãe. E sempre está dizendo não. Jesus transforma isso em amar, a forma positiva da obediência à palavra. Ame o próximo. Se você ama o próximo, você vai cumprir isso tudo. Você não vai tirar de quem já não tem, você não vai roubar do pobre. Você não vai se associar com o iracundo. E aqui, a ira está relacionado ao falso testemunho. E aqui é a quebra de 2 mandamentos, aqui, não te associes com o iracundo. Ao falso testemunho, que é o 9º mandamento, e ao 6º mandamento, que é não matarás. Porque Jesus ensina no Sermão da Montanha, no capítulo 5, a partir do verso de número 22, que se você já tem um sentimento ruim em relação a alguém, você já está sujeito ao inferno. Já cometeu assassinato. Então, o mandamento ele se torna profundo. É um caminho excelente que nos convida ao amor. E aí, esse caminho, os mandamentos são um caminho excelente para a vida. O verso 22 e verso 23, ele fala em relação ao pobre. Então, eu estou associando isso a mandamentos que dizem respeito a questões sociais. Como você se relaciona com as pessoas? Somente por interesse? Ou está sempre oprimindo alguém para que a sua vontade prevaleça? Então, estou dividindo
esses nãos aqui nesses aspectos. Mandamentos que dizem respeito a questões sociais, ao meu relacionamento com o próximo, com as pessoas, com a sociedade. O verso 24, o verso 25, quando ele diz que em relação ao iracundo, porque se você, a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. O ditado diz, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então não te associes com o iracundo que você vai acabar virando um deles. Não ande com alguém que está sempre esquentado. Você vai acabar assumindo essa postura também. Então, a palavra de Deus nos ensina isso. Então, fugir, e aí esse é algo particular. Embora seja uma questão social, mas é uma questão sua. Você escolhe com quem você vai andar. Você escolhe as suas amizades. Você escolhe a quem você vai emprestar o seu ouvido. Então, que no nosso coração, nós escolhamos bem as pessoas que vão estar ao nosso lado. E o terceiro aspecto que eu quero enfatizar aqui é o verso de número 26 e 27, quando ele faz menção à questão das dívidas e a preocupação, no verso 27 ele expressa, pois se não tens com que pagar, por que arrisca perder a cama de debaixo de ti? É uma relação familiar. Eu quero olhar para esses dois versículos e ver que nós não podemos comprometer a nossa família. E aí ele traz aqui uma prioridade para a nossa família em relação a qualquer outra questão. E aí, quando nós estudamos sobre os 10 mandamentos, talvez eu vou fazer isso para frente, as aulas que eu ministrei lá embaixo no Rio, no seminário, foi sobre ética, o estudo de ética é um estudo nos 10 mandamentos. E aí, por que Deus colocou os mandamentos assim? Primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Só Deus é o único Senhor. Depois, cultuar só a Deus, você não pode fazer imagem. Depois, não pode blasfemar, não pode tomar o nome de Deus em vão. Esse é o terceiro. Depois o quarto, guardar um dia para adorar a Deus e trabalhar 6. Não é só guardar um dia, tem que trabalhar. O mandamento também manda trabalhar. Né? Até domingo eu mencionei isso. Né? Teve gente aí, né, André? Né, pastor? Que ficou meio assim. Né? Mas tem gente também que fala de pastor, né? Ah, pastor só trabalha no domingo. Né? Tem gente que acha que pastor só trabalha no domingo. Né? Mas não é por aí. Então, aí o quinto mandamento. Qual é o quinto? Honra pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Por que Deus coloca nessa ordem? Por que Deus coloca nessa ordem? Porque quando Jesus resume os mandamentos, ele diz amar a Deus, depois amar o próximo. Porque Jesus diz, o primeiro e grande mandamento é amar a Deus. O segundo semelhante a esse, segundo, não é primeiro. Segundo semelhante a esse. Jesus coloca uma ordem. Deus coloca uma ordem. Porque tem uma ordem de prioridade. Porque antes vem Deus do que o quinto mandamento, que é a minha família. Mas dos mandamentos que dizem respeito à segunda tábua, é isso que eu quero enfatizar com vocês, ele começa com a família, honra pai e mãe. A família vem, no primeiro lugar, se eu tiver que matar para defender a minha família, eu vou defender a minha família. Se entrar um ladrão na minha casa, eu vou defender a minha família. Matar é pecado? É, mas a minha família está na frente. Por isso ele coloca a família, honrar pai e mãe, honrar a família, honrar aqueles primeiro. Depois vem os outros. E aí ele coloca família, vida, casamento. Não adulterarás. Depois vem dinheiro, recurso. Não furtarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Ou seja, a nossa família, o nosso cônjuge deve estar à frente do nosso trabalho, à frente de recurso financeiro, à frente de tudo. Os mandamentos têm uma ordem. Então ele está dizendo aqui, olha, não se comprometa. Não coloque os seus recursos. Teve gente que já ficou de fiador aí e depois passou maus bocados. E teve que tirar de dentro de casa, tirar de dentro da família. Se você tem, socorre.
Bem-aventurado é aquele que dá, né? Socorre. Mas se você não tem, por que você perderia a cama debaixo de ti? Aqui não é um mandamento que diz para você não socorrer ninguém. Mas aqui é, se você não tem com o que socorrer, por que você vai ficar de fiador por alguém que não vai ter condição de pagar? Isso aí. Né? Então, mas essa ideia é para preservar a família. Tá? E aí o verso de número 28, ele faz uma questão de ganância também, não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Alguns vão falar nesse texto sobre tradição, mas eu acho que é uma forçação, é forçar o texto, né? Como se você quisesse, não, a gente tem que manter a tradição da igreja, não remova os marcos antigos. É forçar o texto. O texto está trabalhando nesse contexto sobre questões de negócio. Fiador, enriquecer às custas do pobre, né? Roubar, são questões financeiras. Então ele está dizendo, olha, não tome aquilo que não é seu. Não tem interesse naquilo que não é seu, se isso é do outro. Até no outro estudo passado aqui, a gente mencionou, Rafael citou exemplo, né? Não sei se Ana também, a questão do dinheiro de troco, né? A questão do troco, questões simples, né? Então, até entraria a questão de pagar as dívidas, pagar aquilo que a gente deve. O outro lá que me emprestou, não vai fazer falta para ele porque ele já tem muito. Tem gente que não paga a dívida achando que porque o outro já tem muito. Está errado. Né? Não remova os marcos antigos. Aqui a ideia é que tinha um terreno, uma propriedade, e aí tinha a pedra lá, a pedra lançada. E aí, pedra de rumo, né? E aí o outro foi lá, sem ninguém ver, mudou a pedra. Não, o terreno está aqui, para roubar um pedacinho de terra. Então não queira nada que não é seu, porque Deus vai te abençoar com o que é seu. Se não for seu, Ele vai julgar. Ele diz aqui que Ele é o vingador. É Ele que vai julgar a causa daqueles a quem têm seus bens defraudados. E o verso 29, vês a um homem perito na sua obra, perante rei será posto, não entre a plebe. O que ele está dizendo é, o que você for fazer, faça com excelência. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E aí os mandamentos vão continuar no nosso próximo estudo de Provérbios. Né? Semana que vem estarei em férias, se Deus assim permitir, mas nós já temos uma escala, eu peço o apoio dos irmãos, né, para que continuem estudando a palavra do Senhor, né, nesse período. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Fazer?